E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Matemática da Aprovação. No vídeo de hoje a gente vai complementar o assunto matriz. No vídeo 1 nós vimos o que? A definição e algumas classificações das matrizes. A partir de agora vamos analisar um pouquinho das propriedades e das operações entre matrizes. Então bora lá. Primeiramente vamos estudar adição e subtração de matrizes. Existe uma obrigatoriedade nessas duas operações. Qual é essa obrigatoriedade, professor? Só podemos somar ou subtrair matrizes que apresentem a mesma ordem. Então, coloquem isso na cabecinha de vocês. Para que a gente possa somar ou subtrair matrizes, obrigatoriamente, elas devem apresentar a mesma ordem. E qual é o nosso procedimento? Nós vamos somar ou subtrair os elementos correspondentes de cada matriz. Elementos correspondentes são aqueles elementos que ocupam a mesma posição em cada uma das matrizes envolvidas. Então, bora lá, por exemplo. Dadas as matrizes A e B, calcule. Então, primeiramente, a matriz A é uma matriz de ordem 2 por 2. A matriz B também é uma matriz de ordem 2 por 2. Então, nós podemos fazer qualquer soma ou subtração entre essas duas matrizes. A letra A pede o seguinte, a matriz B mais a matriz A. Então, bora lá. A matriz B mais a matriz A. Então, observe o seguinte, nós devemos somar ou subtrair os elementos correspondentes, ou seja, aqueles elementos que ocupam a mesma posição em cada uma das matrizes. Como é que vai ficar essa soma aí? Um exemplo, o elemento A11 da primeira matriz é o 8. O elemento A11 da segunda matriz é o 1. Tranquilo? Então, nós vamos sempre pegar esses elementos correspondentes. Então, como é que vai ficar nossa soma aí? 8 mais 1, menos 2 mais 0, menos 5 mais menos 2 e 1 mais 4. Então, observe atentamente que nós pegamos os elementos correspondentes que ocupam a mesma posição de cada uma dessas matrizes. Agora é só fazer conta. 8 mais 1, 9, menos 2 mais 0, menos 2, menos 5 mais menos 2. Sinais iguais, soma e conserva o sinal, né? Dá menos 7. E 1 mais 4, 5. Observem que o resultado também é uma matriz de mesma ordem, tranquilo? Se a matriz A e B eram de ordem 2 por 2, obrigatoriamente a nossa matriz de resultado também terá a mesma ordem, ou seja, será de ordem 2 por 2. De boa, né? Já na letra B, é a matriz A menos a transposta da matriz B. Lembra o que transposta, o que a linha vira coluna e vice-versa? Então, antes da gente fazer a soma, nós devemos calcular a transposta da matriz B. Então, no caso, repetimos, conservamos a matriz A menos a transposta da matriz B. Observe que na matriz B, 8 menos 2 era a primeira linha. Logo, ele vira o quê? Primeira coluna. Menos 5 e 1 era a segunda linha, logo ela vira o que? Segunda coluna. Lembrem que para a transposta de uma matriz, o que é linha vira coluna. Pronto, agora é uma subtração. Observe que nós vamos subtrair os elementos correspondentes, ou seja, aqueles elementos que ocupam a mesma posição em cada uma das matrizes. Então ficou como aí nossa subtração? 1 menos 8, 0 menos menos 5, menos 2 menos menos 2, e 4 menos 1. Agora é só conta. 1 menos 8, menos 7. 0 menos menos 5 é mais 5, né? Porque jogo de sinal, menos com menos mais. Menos 2 menos menos 2, ou seja, vai ficar menos 2 mais 2, né? Dá 0. 4 menos 1, 3. Tranquilo? Então, qual é a nossa obrigatoriedade aí? Primeiramente, antes de somarmos ou subtrairmos qualquer matriz, primeiro temos que observar o quê? Se elas apresentam a mesma ordem. De boa, não é isso? Então, olha lá, uma observação importante aí, existe a comutatividade na soma das matrizes, ou seja, a matriz A mais a matriz B é igual a matriz B mais a matriz A. Ou seja, se eu troco a ordem das matrizes na soma, não trocaremos, não modificará o resultado. Tranquilo? Então, por isso que existe a comutatividade na soma de matrizes. Essa comutatividade não existe na subtração. Por quê, professor? Se a gente fizer a subtração, a matriz A menos a matriz B, trocar a ordem, B menos A, darão resultados diferentes. Ou seja, existe a comutatividade para a soma das matrizes e não existe a comutatividade para a subtração das matrizes. Tranquilo, né? Para ela dar continuidade. Multiplicação de número real por uma matriz. Qual é o nosso procedimento? Basta multiplicar esse número real por cada elemento da matriz.
no nosso exemplo aí, ó, calcule 3 vezes essa matriz. Então, ó, o que a gente vai fazer? Posso separar essa matriz em colunas. Então, vou pegar o 3 e multiplicar pela primeira coluna toda, ó. 3 vezes menos 1, 3 vezes 0, 3 vezes x. Depois, o mesmo 3 e vou multiplicar pela segunda coluna. 3 vezes menos 2, 3 vezes 4, 3 vezes menos 3. É só isso, professor? Só isso. Então, como é que ficaria o nosso resultado? Ó, 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes x, 3x. Pela segunda coluna agora, 3 vezes menos 2, menos 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes menos 3, menos 9. Então, multiplicação de número real por uma matriz, simplesmente é só isso aí. De boa. Então, bora lá. Multiplicação de matrizes. Então, observe o seguinte, galera. Existe uma regrinha para que a gente possa efetuar a multiplicação entre matrizes. Que regrinha é essa, professor? Então, antes de efetuarmos qualquer multiplicação entre matrizes, vamos ter que observar isso aqui, ó. Se o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, só poderemos multiplicar matrizes quando isso acontecer. Observe ali, ó, n e n. Então, o número de colunas da primeira matriz obrigatoriamente tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, no colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda. Tranquilo? Já o nosso resultado, galera, o que é que vai acontecer? Apresentará o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Então, bora recapitular aí. Para que a gente possa multiplicar duas matrizes, o que é que nós vamos observar inicialmente? Se o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Isso acontecendo, nós poderemos efetuar essa multiplicação. Já o resultado dessa matriz, dessa multiplicação, terá o quê? O número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Isso é muito importante, viu? Memorize. Então, bora lá. Exemplo. Calcule essa multiplicação entre matrizes. Então, primeiramente, ó, bora observar o que nós acabamos de estudar. A primeira matriz é de ordem 2 por 3. A segunda matriz é de ordem 3 por 3. O que é que nós temos que observar antes de efetuarmos a multiplicação? Se o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Aconteceu isso? Sim. Então, nós podemos efetuar essa multiplicação. Já o nosso resultado, ó, terá o número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda matriz, ou seja, obrigatoriamente, depois dessa multiplicação, a nossa matriz de resultado será de que ordem? 2 por 3. Por que 2 por 3, professor? Porque terá o número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda matriz. Tranquilo? Qual é o nosso procedimento aí para multiplicação? A gente separa sempre a primeira matriz em linhas. Então, observe aí que nós temos duas linhas. E separamos sempre a segunda matriz em colunas. Tranquilo? Então, qual é o procedimento? Separar a primeira matriz em linha e a segunda matriz em colunas. Então, vamos multiplicar cada linha por cada coluna. É um processo trabalhoso, mas não é um processo complicado. Tranquilo? Então, bora aí. Ó. Linha 1, coluna 1. Tá vendo? Ó? Peguei a primeira linha da primeira matriz, a primeira coluna da segunda matriz. Então, sempre as linhas da primeira matriz pelas colunas da segunda matriz. Então, bora lá. Linha 1, coluna 1. Então, ó, os elementos correspondentes, galera. O primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro. Sempre assim, ó. Então, ficou o quê? Ó? Menos 1 vezes 1, mais, sempre a soma dos elementos, 5 vezes 0, mais, menos 2 vezes 0. Então, linha 1, coluna 1. Deu o quê? Menos 1. Vamos agora, ó, a linha 1 e a coluna 2. Tá vendo? A mesma coisa, ó. O primeiro elemento com o primeiro elemento, o segundo elemento com o segundo elemento, o terceiro elemento com o terceiro elemento. Tá vendo? Então, o primeiro elemento da linha com o primeiro elemento da coluna. O segundo elemento da linha com o segundo elemento da coluna. O terceiro elemento da linha com o terceiro elemento da coluna. Nós estamos multiplicando o que agora? Linha 1 e coluna 2. Ou seja, fica o que? Menos 1 vezes 2 mais 5 vezes 2 mais menos 2 vezes 0. Fazendo as continhas básicas, deu quanto aí? O 8. Faltou quem aí? A linha 1 e a coluna 3. Tranquilo? Então, ó, primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Então, ficou o quê? Menos 1 vezes 1, mais 5 vezes 0, mais menos 2 vezes 1. Deu quanto? Menos 3. Então, multiplicamos a primeira linha por cada coluna. Vamos fazer a mesma coisa agora com quem? Com a segunda linha. Lembra que eu falei inicialmente que é um processo trabalhoso, entendeu? Mas não é um processo complicado. Então, vamos fazer agora a multiplicação da segunda linha.
Quem é a segunda linha? 0, 6 e 4. Então, a segunda linha por cada uma das três colunas. Então, linha 2, coluna 1. Ficou o quê? 0 vezes 1 mais 6 vezes 0 mais 4 vezes 0. Deu quanto? 0. Quem agora? Linha 2, coluna 2. Então, ó, 0 vezes 2 mais 6 vezes 2 mais 4 vezes 0. E deu quanto? 12. Agora, ó, linha 2 e coluna 3. Então, ficou quem? 0 vezes 1 mais 6 vezes 0 mais 4 vezes 1, que deu quanto? 4. Então, eu só não posso errar agora, depois de todo esse processo de cálculo, a ordem dos elementos, tranquilo? Então, linha 1, coluna 1 no seu lugar, linha 1, coluna 2 no seu lugar, linha 1, coluna 3 no seu lugar, e assim sucessivamente. Então, ó, organizando corretamente os nossos elementos, qual é a ordem da matriz? 2 por 3. Observe que nós já sabíamos desde o início a nossa ordem de resultado, porque ó, o resultado obrigatoriamente terá o quê? O número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Tranquilo? Então, bora lá dar continuidade. Matriz inversa. Existe uma obrigatoriedade para que a gente calcule a matriz inversa. Ou seja, qual é essa obrigatoriedade? Ela deve ser uma matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada, professor? Lembram que é aquela matriz que apresenta a quantidade de linhas igual à quantidade de colunas. Boa? Então, bora ver a sua representação genérica. A vezes A elevado a menos 1 igual a I. Que zorra é essa, professor? Então, bora lá dar nome aos bois. A é a matriz, então temos a matriz A. O A elevado a menos 1 é a inversa da matriz A. Se fosse uma matriz B, seria B elevado a menos 1, que é a inversa de B. Se fosse a matriz C, seria C elevado a menos 1, que é a inversa da matriz C. E já sabemos que o que? É uma matriz identidade. Lembram que a matriz identidade é uma matriz quadrada, né? Número de linhas igual ao número de colunas, onde a diagonal principal é igual a 1 e os demais elementos são todos iguais a 0. Essas definições estão na aula 1. De boa? Então, bora lá para a prática. Caso exista, determine a inversa da matriz A. Então, observe que a matriz A é uma matriz quadrada de 2 por 2. Então, observe que a nossa obrigatoriedade ela foi cumprida. Tem que ser uma matriz quadrada. Tranquilo? Então, bora lá utilizar essa representação genérica aí. Ó. Nós temos a matriz A, que é 3, 1, 5 e 2, vezes a inversa da matriz A, ou seja, o A elevado a menos 1. Não sei quem é. Então, eu vou atribuir variáveis. Professor, eu posso atribuir x, y, z e w? Sintam-se à vontade, entendeu? Eu coloquei A, B, C e D. Tranquilo? Observe que a nossa matriz é de mesma ordem da matriz que nós temos, da matriz A. Então, se a matriz A é de ordem 2 por 2, a minha inversa também terá que ser de ordem 2 por 2. Igual, ó, lembra o que é a identidade? Identidade de ordem 2, ó. Diagonal principal igual a 1 e os demais elementos iguais a 0. Ó, multiplicação de matrizes. Separa a primeira em linha e a segunda matriz em colunas. Então, primeira linha, tá vendo? Ó, linha 1, coluna 1. Ficou 3 vezes A mais 1 vezes C. Ficou 3A mais C. Ó, e nesse caso temos variável. Repito, é trabalhoso, mas não é complicado. Vamos fazer agora aqui multiplicação linha 1 coluna 2. Ficou o quê? 3 vezes B mais 1 vezes D. Ficou 3B mais D. Agora a linha 2. Linha 2 coluna 1. Ficou o quê? 5 vezes A mais 2 vezes C. 5A mais 2C. Linha 2 coluna 2. Ficou o quê? 5 vezes B mais 2 vezes D. Ou D. Ou seja, ficou 5B mais 2D. Conserte isso aí, ó, galera. Não é 5A mais 2D, não. É 5B mais 2D. Tranquilo? Então, bora lá. Então, ó, ficou a nossa organização, ó. Observe que agora nós não temos mais uma multiplicação entre matrizes. Nós temos o que? Uma igualdade entre matrizes. Lembre também que para que haja igualdade, as matrizes devem apresentar a mesma ordem. De boa, não é isso? Então, bora lá dar continuidade aqui nessa página. Então, se eu tenho uma igualdade entre matrizes, os elementos correspondentes, ou seja, aqueles que ocupam a mesma posição, devem ser iguais. Eu vou pegar aqui a primeira coluna, tá vendo? Ó, 3A mais C igual a 1, 5A mais 2C igual a 0. Por que o professor pegou a primeira coluna? Porque eu justamente procuro trabalhar com as mesmas variáveis, porque vai sempre acontecer um sistema de equações, tranquilo? Aí vocês escolhem se você resolve pelo método da adição ou da substituição. O professor aqui prefere sempre fazer pela adição. Então, observe, se eu tenho o 2C embaixo,
Em cima ele tem que ser menos 2c, para que a gente possa eliminar uma variável. Para que em cima vire menos 2c, eu vou multiplicar toda a primeira equação por quanto? Por menos 2. Então ficou o quê? 3a vezes menos 2, menos 6a, mais c vezes menos 2, menos 2c, e 1 vezes menos 2, menos 2. A segunda equação a gente repetiu, ó. Manda embora o C, ó, tá vendo? Nosso objetivo, toda vez que a gente opta pelo método da adição, o nosso objetivo é sempre eliminar uma variável, por isso que eu considero mais fácil. Pronto, conseguimos eliminar a variável C, então ficou agora só a variável A, ó, menos 6A mais 5A dá menos A, menos 2 mais 0, menos 2. Se a variável é negativa, multiplica por menos 1, A igual a 2. Pronto, escolhemos qualquer uma dessas equações para achar o valor de C. Eu escolhi ó, a primeira, 3A mais C igual a 1, porque eu considerei a menor, mas vocês podem pegar qualquer uma delas. Então, no lugar de A, vamos colocar quanto? O 2. Então, ficou 3 vezes 2 mais C igual a 1. Fazendo as continhas necessárias, né? 3 vezes 2, 6, mais C igual a 1. Passo o 6 para lá, ficou quem? 1 menos 6, que é igual a menos 5. Já temos o valor de A e o valor de C. A mesma coisa agora com a segunda coluna para acharmos o quem? O valor de B e D. Então, ó, coluna 2, 3B mais D igual a 0, 5B mais 2D igual a 1. Tranquilo? A coluna 2 da primeira matriz com a coluna 2 da segunda matriz. A mesma ideia, galera. Vou optar pelo método da adição. Quero eliminar a variável D. Se embaixo é 2D, em cima tem que ser quanto? Menos 2D. Então, vou multiplicar tudo por menos 2. Então, ficou 3B menos 2, menos 6b, d vezes menos 2, menos 2d, 0 vezes menos 2, 0. Repetimos a segunda equação e agora faz o quê? Manda o menos 2d embora, tá vendo? Menos 2d mais 2d, 0. Então a mesma coisa, menos 6b mais 5b, menos b. 0 mais 1, 1. Se a variável é negativa, multiplica por menos 1, b igual a menos 1. Escolhe qualquer uma dessas equações. Mesma coisa, escolhi a primeira pelo fato de considerar a menor. Então, ó, 3b mais d igual a 0. No lugar de b, vamos colocar quanto? Menos 1. Então, ficou 3 vezes menos 1 mais d igual a 0. Passa o menos 3 para lá, não é isso? Se é menos 3, passa para lá como mais 3. Então, cuidado para não errar a ordem da matriz inversa, aquela ordem que a gente estabeleceu lá no início. Então, ó, a matriz inversa foi na primeira linha AB, na segunda linha CD. Então, eu coloco os elementos na posição que nós relacionamos. Então, ficou quem? Primeira linha, 2 e menos 1. Segunda linha, menos 5 e 3. Tranquilo? Confesso, trabalhoso, mas não difícil. Tranquilo? Valeu, galera. Um abraço a todos. Estuda direitinho e até a próxima.